Oi, 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 oi! Bem-vindos a mais um episódio do Vinho e Prosa. E o nosso episódio de hoje nós vamos papear sobre a marca que fica. Para além de liderança, para além de e-mail, de relatório, para além de estrutura, de números, qual é a marca que você tem deixado nas pessoas? Hoje nós vamos papear sobre aquilo que é profundo, sobre liderança de verdade com propósito e potência. Gente que lidera gente. Vamos junto nessa? Solta a vinheta! E para acompanhar, o nosso papo de hoje, além de ter um convidado muito especial, eu escolhi um vinho encorpado, um vinho que marca, um vinho que faz presença. Não é o vinho mais caro, não é o mais famoso, mas é aquele que traz a sua essência, que deixa a sua marca. E junto com esse vinho eu trouxe também um convidado muito especial, que é o Douglas Cardoso. Um brinde, bem-vindo a Vinho e Prosa. Douglas foi uma pessoa muito importante na minha trajetória, Foi um dos meus primeiros líderes que me marcou profundamente. Eu poderia apresentar o currículo do Douglas, que, olha, deve ter umas 10 páginas por aí, mas eu vou preferir, contar por que ele está aqui sentado, proseando e tomando esse vinho comigo. Quando eu estava lá nos primórdios aí da minha carreira, uma analista ainda correndo para lá e para cá, aprendendo, Douglas era CFO na empresa que eu atuava. E ele me ensinava todo dia uma coisinha nova, uma proposta nova, tudo que eu aprendi de estratégia, e aí não é firula, eu aprendi com ele mesmo. E um dia ele falou comigo, olha, já dá para começar a vislumbrar uma liderança. E eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado. Estava ali numa posição de analista, estava confortável, estava bem, estava feliz com a minha carreira. E ele me entregou essa no colo, e me fez líder mesmo, me ensinou como liderar, como tratar e trazer as pessoas, e foi um momento importante para mim, definidor. Então, para falar de liderança, para falar de marca, para falar daquela marca que a gente deixa nos outros, nada melhor do que trazer meu parceiro, de trajetória. E aí eu queria que você contasse um tiquinho da sua trajetória como líder aí, como CFO, como você chegou nesse caminho, que eu sei também que não foi algo assim... vou virar líder. Eu sei que foi uma construção. Conta pra gente aí, Douglas. Não, com certeza, Bruna. Muito obrigado aí, pela introdução. Realmente, eu também vivi talvez metade da minha vida corporativa como analista, até assumir a primeira posição como gerente. E aí, uma equipe de 3 pessoas, na verdade, eu mais 2 pessoas, até chegar um momento que era eu mais 198, eu cheguei a ter 199 pessoas, eu mais 198, que aí foi meu pico aí, mas assim, como eu vim muito da carreira de finanças, sou muito racional, muito de números, então o que acontece? Cara, você olha número, só que à medida que você vai subir na hierarquia, à medida que você pega uma posição, não é mais um assistente, um analista, mas é um coordenador, um gerente, um diretor, a gente vê que o mais importante são as pessoas, Então, temos que desenvolver competências aí que não são só aquelas hard skills, Temos que ir para as tão faladas soft skills, E a grande necessidade da gente, você fez uma introdução muito legal, que é assim, aquela marca que fica, Eu gosto muito de ser aquela pessoa que, quando eu saio daquela empresa, deixo aquelas pessoas que trabalharam comigo, que elas se lembrem de mim, às vezes um me liga anos depois, Douglas, feliz aniversário, eu ligo para as pessoas também. Então, assim, é muito importante ter isso. Então, assim, a minha carreira, eu acho que eu aprendi muito, cometi muito erro, e é com esses erros e acertos que a gente vai desenvolvendo, e chega um momento que a gente percebe realmente que o importante são as pessoas. E tem gente que te manda mensagem e fala, vamos ali gravar um podcast? O que você acha? A gente bater um papo junto, Que tem surpresa agradável. Tem essas também, assim, tem essas que aparecem assim também. Oi, como você tá? Vamos ali gravar um podcast? E essa coisa do liderar, as pessoas têm uma ilusão, Douglas, de que você é líder nato. Você é líder. Não, nasci líder, vou ser líder nato. Você falou uma coisa ótima, Cara, você é dos números. Eu já fui das pessoas, A minha formação foi direto para as pessoas, foi de humanas. E nada facilita, seja dos números, seja de humanas, nada facilita que não seja a gente voltar para a nossa essência.
O que facilita a gente tratar com as pessoas? É a gente ser gente. A gente estar junto com as pessoas. E pensando nisso, aí no mercado sempre teve, né, anos, aquela diferença, né? Chefe e líder. Porque o chefe manda, o líder orienta. Porque o chefe nananã, o líder nananã. Na sua trajetória, o que você acha aí que é de verdade essa diferença do chefe e do líder? Eu já tive muito chefe na vida e já tive muito líder, né? Então, felizmente, eu já tive bons exemplos também para compartilhar. Mas eu vejo o líder aquele realmente que ouve a pessoa, que orienta, que te dá autonomia para fazer o que precisa ser feito, mas que a hora que você precisar de ajuda, ele vai te ouvir, vai te ajudar. Ao contrário do chefe, que é aquela pessoa realmente, igual você falou, às vezes a pessoa tem o crachá, mas ela se acha o dono da verdade, né? Só sabe cobrar, só sabe xingar, não é um parceiro, né? Se sente superior acima dos subordinados, e eu acho que esse é o grande erro, entendeu? Eu vejo que hoje o que falta nas lideranças para mim, de maneira geral, obviamente, a gente tem os bons exemplos e os maus exemplos, eu acho que é um pouco de humildade, porque sempre vai ter alguém melhor que a gente. Em todo cenário. E o melhor não é só na liderança, né? Na vida sempre vai ter alguém melhor que a gente. Eu tava vindo para cá para gravação com o Uber, e ele roda por dia 300 quilômetros em média. Como que eu vou disputar com ele, que eu sou muito melhor motorista que uma pessoa que tá rodando por dia, 5 dias a semana, 300 quilômetros por hora, né? Por dia, na verdade. Então, assim, sempre vai ter alguém melhor. Que bom, né? Que ótimo que tem alguém para ser par. Você acha que eu posso dizer, eu falo muito com as pessoas, que a diferença mesmo do chefe e do líder é como a gente escolhe tratar as pessoas? Perfeitamente, porque é isso que eu tenho visto mesmo, entendeu? E aquele negócio, não é a diferença entre ouvir e escutar. Eu tô te ouvindo, não, você tá me ouvindo, mas será que você tá me escutando, né? E outra coisa, a hora que eu tenho um problema, vão juntar o grupo e achar uma maneira de resolver esse problema. E aí a gente vê aqueles exemplos do líder que às vezes ele não tem o crachá, mas monta um grupo multifuncional aí, né, multidisciplinar, e uma pessoa às vezes que é um analista ali se sobressai porque ele abraça a ideia, põe todo mundo para frente. Aí a gente vê realmente, tem uma coisa do líder nato, né, mas a liderança se aprende, e se aprende com erros e acertos, e não depende do crachá. Eu acho que quem usa, né, o crachá para ser, entre aspas, um líder, que na verdade é um chefe, às vezes é uma pessoa que é insegura ou é imatura e não sabe realmente como tratar as pessoas, que é o que o verdadeiro líder deve saber. E a gente for pensar mesmo na prática da coisa, seja chefe, seja líder, seja analista, qualquer negócio é sobre gente. Não existe negócio ainda que não é sobre pessoas ou para pessoas. Né? No final de tudo, o Sinek fala isso lá no Comece pelo Porquê, se a gente não sabe lidar com pessoas, a gente não sabe lidar com negócios. Aí você pode ter o crachá lindo, maravilhoso, você pode ter a vaga da garagem, né, com seu nome lá. Não vai fazer diferença nenhuma, porque a marca que você está deixando ali naquelas pessoas não é positiva. Né? Isso me lembra aí uma tríade aí, antiga, né, que é processo, tecnologia e pessoas. Sim. Né? Tecnologia hoje, ela está cada vez mais acessível e mais barata. Então, tecnologia você compra. Processo você copia, né? Olha as melhores práticas aí, os melhores processos. Sim. Aí eu tenho uma empresa de varejo, como é que a outra empresa de varejo funciona? Eu tenho uma empresa de saúde, como é que uma outra de saúde parecida funciona? Então, os processos você copia. O que diferencia, né, um negócio do outro? No final, são as pessoas. É isso que diferencia. Então, cerque-se das melhores pessoas que você pode contratar e deixa elas trabalharem em paz, que com certeza resultado elas vão trazer. Essa é a parte mais difícil, né, que eu percebo na liderança, assim, o deixar as pessoas trabalhar, que é o que você falou, né, falta essa humildade de entender que se eu tô rodeado dos melhores, eu posso respirar aliviado. Posso respirar aliviado, eu não preciso ficar neurado ali com o que está acontecendo. Cara, em tempos de inteligência artificial não tem processo novo. Tá tudo ali, né? Toda hora alguém tá buscando alguma coisa no chat GPT, tá buscando alguma coisa numa outra IA e se apegando ao que é pequeno. Se apegando ao que é pequeno. Tem um exemplo que eu
A gente estava batendo papo um dia sobre isso, que é às vezes focar na formiguinha que está na sala e esquecer que tem um elefante lá no meio. Exatamente. Entendeu? Tem que olhar a formiguinha? Tem. Mas depois que você olhar o elefante, depois que você olhar o tigre, depois que olhar o camundongo, aí por último você vai na formiguinha. Mas é aquele 80-20, né? A regra de Pareto, né? Foca no que importa, no que traz grandes resultados e o resto você deixa para escanteio. E as pesquisas dizem, quem traz grandes resultados para os negócios são as pessoas. Não existe nenhum negócio que não é movido a isso, né? Não tem. Toda vez que alguém fala comigo assim, Bruna, poxa, como que a gente faz, né? Como que a gente faz para a minha liderança ser uma liderança humanizada? Eu sempre fico meio chocada quando me perguntam isso nos treinamentos, porque eu falo, gente, humanizar? Mas nós não somos humanos? Como que é isso, O que seria né? liderança não humanizada? Exatamente. Então, né? O que seria uma liderança humanizada é um chefe. Se não é humanizada, não é liderança, né? Na minha lógica é essa também, sabe, Douglas? Eu fico pensando muito nisso, assim, como que as pessoas estão se distanciando da sua essência. E aí eu já te faço uma outra perguntinha. Como que você mantém sua essência no meio desse pandemônio de coisa? Porque é número, porque, poxa, se você for, você tá lá na linha dos números o tempo todo, né? Então, número, gente, negócio, resultado. E como que você não se perde nisso? Eu acho que a gente nunca abandonar os nossos princípios e os nossos valores, entendeu? Eu tive uma experiência lá atrás que não deu certo, que foi uma empresa que eu fui, que a hora que eu cheguei lá, eu falei, gente, onde que eu estou, né? O que eu tenho na minha vida é minha reputação, etc. Conversei com o dono na época, e aí eu falei, e aí, se for assim eu tô fora. Não sei o que e tal. Aí depois ele chegou para mim e falou, Douglas, sua maneira de trabalhar é muito diferente da minha. Eu falei, com certeza. Que bom. E é uma maneira de trabalhar que para mim não dá. Então, assim, a gente tem as pressões, né, tem a cobrança por resultados, mas no final a gente tem que ter crenças e valores e se apegar a eles, né? Eu sou aquele que acredita que as pessoas normalmente são do bem. E então eu acredito que as pessoas vão fazer o melhor, vou confiar nas pessoas até que elas me provem o contrário. Infelizmente tem gente que é o contrário, né? Sempre desconfia, acha que a pessoa é do mal. Mas, gente, se você não confia na pessoa, né? Então para que você contratou? Como que ela tá no seu time, né? Bem resumidamente, eu acho assim, se atenha a seus princípios e seus valores. Se você tem valores e crenças, princípios, e propaga isso no seu... Aquela diferença entre falo o que eu falo, faço o que eu faço, falo, não faça o que eu faço. Isso. Não, você tem que ter coerência. Fala e age de acordo, que com isso as coisas vão acontecer da maneira correta. Inclusive um brinde aí aos nossos valores, porque não existe empresa com uma cultura humanizada, que é a moda agora, né? Falar da cultura humanizada, do líder humanizado, do processo humanizado, se não existem valores sólidos, né? Eu brinco muito isso com as pessoas. Eu falo, gente, liderar não é difícil. Não é difícil. Difícil é a gente sair da coisa do ego. Porque o liderar não é difícil, né? Você tá ali com pessoas que vão sendo conduzidas e você vai desenvolvendo aquilo que é potencial. Você falou uma coisa incrível, né? Eu também acredito muito que as pessoas são sempre boas. Inclusive, vou até fazer uma brincadeira com quem tá aí assistindo. Eu sempre faço essa brincadeira em treinamento. Pensa aí comigo em todas as pessoas que você conhece que são pessoas ruins. Você fala assim, fulano é ruim mesmo. Conta aí no dedo, conta aí. Agora eu queria que você pensasse nas pessoas que são boas, que você conhece, que você fala assim, nó, fulano, é bom. Conta aí no dedo. Eu tenho certeza absoluta que você conhece muito mais gente boa do que gente ruim. Se você conhece mais gente ruim, cuidado aonde você está andando aí. Tem alguma coisa aí que é um problema. Tenho certeza que conhece mais gente boa. Porque é isso, as pessoas, a gente tem muito mais gente boa do que gente ruim. O problema é que a gente criou uma armadura tão grande que a gente acha que todo mundo está numa disputa. E, na verdade, não é uma disputa. Né? E se a gente, quanto líder, não consegue enxergar o potencial do outro, a gente está falhando. Não tem como seguir. Né? Pensando nessa trajetória, Douglas, se você pudesse contar para as pessoas assim, um fato, uma situação que você fala assim, ó, nessa hora eu fui líder ou foram líder comigo, qual que seria? Eu acho que eu tenho, seriam vários exemplos aí, mas para ser bem sucinto, né, a gente teve
na empresa onde você começou lá também, né? A gente tinha uma presidente lá da empresa que era a dona, filha do fundador que tinha falecido, e é uma pessoa que me deu completa autonomia para eu fazer o que tinha que ser feito, entendeu? E deu um resultado muito bom. E eu já tive chefes ruins também, né? Eu trabalhei alguns anos fora do país, já trabalhei na Europa e na África. Na Europa eu tive um líder também muito bom, era um belga muito bom, dava autonomia, ajudava, capacitava, não tinha aquele problema do ego. E na África eu tive dois, eu tive um francês e um marroquino. O francês também super gente boa, eu era o braço direito dele, coisa que não tinha nada a ver com a área de finanças, ele conversava comigo. E o marroquino já era o contrário, né? Se achava assim, é Deus no céu e ele acima, né? Não tinha nem limite, aí, né? Aí a gente vê aquele problema do ego, né? Da pessoa não tem nenhum controle emocional, né? O que eu mandar você tem que fazer e pronto. Independente da experiência que você tem, né? O cara não tava nem aí para isso, entendeu? E aí eu acabei saindo de lá e voltando pro Brasil nessa época, né? Então, assim, tem bons exemplos e maus exemplos. Eu acho que, assim, os meus bons exemplos foram líderes que me deram autonomia, confiaram no meu trabalho e me deram autonomia para fazer. E aí, 1, 2, 3 anos, a gente entregou resultados maravilhosos em todas essas empresas. E pensar nisso, né? A diferença do que você está contando é de tratativa. De como te trataram como um bom profissional. Como uma pessoa que era capacitada para fazer o que você foi contratado para fazer mesmo. Né? Quando existe ali, eu brinco muito do líder do crachá, inclusive, né? Quando existe o líder do crachá, ele está preocupado com o crachá, ele não está preocupado com as entregas. Só que aí vem o problema de resultado, e aí ele transforma isso para a pessoa, né? O problema não é o resultado que eu estou conduzindo, o problema é o Douglas, é a Bruna, é o João, é o José. E, na verdade, não é, né? Como está sendo conduzido aquele processo, como está sendo conduzido aquele time. Né? O time vai se espelhar para o que é bom, para o que é ruim. Não tem jeito. Eu tive muitos bons líderes, tive sorte por isso, né? Começando aí pro Douglas, que deu meu pontapé, falou comigo, bora ser líder, menina, vai dar certo. E tive líderes ruins também que me marcaram, que eu falei, cara, eu não quero ser assim, eu não quero que as pessoas tenham essa memória, porque a memória fica. Olha que interessante, nós estamos aqui batendo um papo, por quê? Porque a sua memória é positiva. Se fosse ruim, eu não ia falar nunca, vem cá, Douglas, você tá aqui bater um papo comigo, tomar um vinho, não ia, né? Então, eu sempre pergunto muito para os líderes, né? Qual que é a imagem, qual que é a memória, qual que é a marca que você quer deixar, porque vai ficar. Você querendo, não querendo, olha só, quantos anos você já voltou para o Brasil, você já viveu outras histórias e ainda existem essas marcas que estavam lá. Se você encontrar com essa pessoa na esquina da rua, você vai falar, eu lembro de você. Eu lembro de você, com certeza. E muito mais do que a pessoa falou, né, gente? A gente lembra do sentimento que o outro deixa. E isso é o mais pesado, eu acho, na liderança, que a gente fala pouco. Como a gente marca as pessoas no sentir. E é tão bom a gente, né, ir para um novo desafio, ir para um outro lugar e lembrar daquelas experiências que teve com aquela pessoa, né? Seja um subordinado, seja um liderado, seja o líder que a gente teve, né? E isso é muito legal. São aquelas histórias que a gente tem para contar, né? Não, aquela pessoa ali me marcou, me ensinou muito, aprendi muito com ela. Sim. Isso é muito bom. E gera amizade, porque a gente fala tanto das relações interpessoais, do trabalho em equipe, das relações do trabalho. Relação de trabalho é relação de afeto. É bom demais dar conta. Eu me sinto muito confortável de mandar uma mensagem pro meu ex-chefe, fala, cara, vamos tomar um vinho, bater um papo? Vamos! Né? Agora imagina, se não tem essa relação de afeto, não tem uma relação de construção, né? Isso move as pessoas, é isso que torna genuíno, né? Quando a gente olha pro outro e fala, é gente como a gente. Eu falei isso recente, falei, cara, é um elogio incrível quando alguém fala, fulano é gente como a gente, Bruno é gente como a gente, Douglas é gente como a gente. Isso é bom demais. Muito bom. Eu estava lembrando, né, de quando eu comecei a minha carreira, com 14 anos, eu tinha um líder que não sabia que era líder. Mas ele era um ótimo líder. Ele era dono de uma papelaria, era líder. Nunca estudou, nunca teve condição de nada e era um super líder, puta líder. E depois eu fui estagiar num outro lugar que eu tinha uma chefe.
Uma chefe no parâmetro de chefe mesmo, de entrar e falar, você é isso, você é aquilo, de nome pejorativo. E eu te falo, eu nunca esqueci. Nunca esqueci. Porque o que ela me fazia sentir, é tão engraçado isso, que ela usava um salto, fazia um toque, 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 toque. Quando eu escuto o toque, esquece que eu faço a memória. Você já lembra da pessoa. Olha pra você ver quanto que essas coisas nos marcam. E a gente, como líder, às vezes esquece isso. A gente vai marcar. Mas eu acho importante esses exemplos ruins, porque nos guia para que a gente não cometa o mesmo erro, né? Essa pessoa me tratou assim no passado. Sim. Eu não posso tratar assim quem está comigo hoje, né? Eu vejo muito líder hoje inseguro, né? Porque às vezes tem um profissional bem mais capacitado debaixo dele. Sim. E a pessoa é insegura, tem medo da pessoa ficar no lugar dela. Falei, gente, eu prefiro ter os melhores pessoas, eu quero ter pessoas melhores que mim debaixo de mim, pra gente todo mundo crescer junto. E pra empresa dar resultado, né? Isso. Cara, a gente não é uma ilusão, né, Douglas? A empresa é a regra do jogo. A empresa precisa ter resultado. Tem que dar resultado. Pronto. Não deu resultado, não tem empresa, a gente não tem emprego. Isso pra gente é muito claro. Não é essa a discussão. É a discussão do resultado não ser a qualquer custo. Isso. Em especial a custo das pessoas. Né? Não dá pra gente achar que a primeira linha de corte é o das pessoas. E que isso vai gerar resultado no final, porque não vai. Não vai. Não adianta, você pode melhorar o resultado no curtíssimo prazo, 1, 2, 3 meses, mas no longo prazo, 1, 3, 5 anos... Não vai acontecer. Você vai acabar com o futuro da empresa se você começa a fazer isso. E aí a gente vê uma geração que está chegando agora, que não tolera qualquer coisa, que não quer viver o que eu e você vivemos de liderança tóxica, de chefe titica lá atrás... e que não está disposta a viver isso. Não aguenta isso, sai rapidamente. Porque é frágil. Não, é porque não é tolerável. Né? Eu sei que você tem uma filha aí da idade da minha, a gente educa os nossos para não viverem isso. Para não viver, mas a gente sabe que na prática, infelizmente, talvez eles vão passar por isso também. Ainda vão passar, infelizmente. Né? Infelizmente, a gente ainda tem que discutir uma liderança humanizada. Que é o quê? Uma pessoa... sendo pessoa. Mas eu te digo uma coisa, eu fico pensando às vezes que às vezes a pessoa se perdeu no caminho. Eu ainda acredito na nossa regra de que tem mais gente boa. Às vezes a pessoa entrou ali e foi no barco. Né? Eu sempre falo para um líder, volta para a sua essência. Aquilo que você falou lá no começo, seus valores, suas crenças, aquilo que é propósito para você. Que aí se você volta, você lembra que a essência é boa. Isso. Mas assim, todo mundo gosta de ser respeitado, né? Então, para que eu vou faltar com respeito com as pessoas? Independente se é um liderado meu ou não. Só porque eu estou acima dele eu vou desrespeitá-lo, né? Deixa eu entender o problema, se o resultado não está vindo, por quê? Como que eu posso contribuir? Então, assim, não adianta gritar. É buscar uma solução em equipe, em conjunto, ao invés de apenas ficar dando ordem. O líder é aquele que, na minha opinião, participa da construção do resultado. E não aquele que só fica lá em cima, só xingando, gritando. E às vezes até paga de bonzinho, né? Porque eu já conheci uns desses, né? Que às vezes até não grita, mas sutilmente ameaça. Eu falo que é uma ameaça com elegância. Sabe, ameaça com elegância? Eu não grito, eu não humilho, eu não desrespeito, mas elegantemente eu coloco a sua função, eu coloco a sua posição, a sua experiência em xeque. Em xeque. Eu sutilmente falo ali que você não é tão bom, ou que se o resultado não vier, tem que ver sua posição. Eu sutilmente vou minando o seu time, eu vou minando o seu entorno, que é a sua autoridade, a sua autonomia. Exatamente, que às vezes é pior que gritar. Porque o que tá gritando ainda tá colocando para fora. O que tá elegantemente ali te rodeando, ele vai criando um muro, uma barreira imensa com o seu time, com você, com todo mundo que tá ali. Né? E isso é doloroso. Isso é doloroso e traz resultados nefastos para a empresa, viu? E que não sai, né? A empresa acha que tá evoluindo, igual você falou, 2, 3 meses. 2, 3 meses não é sustentabilidade de negócio. Inclusive, eu aprendi com esse cara. O negócio tem que ser sustentável a longo prazo, não tem como. Se você não está pensando no médio e no longo, não vai funcionar, né? Não vai ter aquilo que vai engajar. Não adianta ter o crachá de líder. A gente precisa ter a alma de gente.
Independente da posição hierárquica da pessoa. Independente do que você é, se é analista, assistente, auxiliar, estagiário, aprendiz, você mantém a sua essência humana, você já é humanizado. Você já está no hype do negócio agora. Isso. Agora o hype é ser humanizado. Mantém os seus valores, mantém a sua essência. Você está sendo humanizado e está aí dentro do que as pessoas estão difundindo, né? Seja LinkedIn, seja Instagram, né? Tá lá, você já está no hype. Douglas, para a gente chegar ao final, chegamos ao final, infelizmente, apesar do papo estar bom. O que você dá de dica para a galera que está liderando, para a galera que quer ser líder, para quem está chegando, para quem já está aí há muito tempo, né? Conta para a gente o que você deixa de dica aí para essa turma. Eu acho que é um resuminho de coisas que a gente já comentou aqui hoje, né? Eu acho que, assim, seja humilde. Acho que o principal ponto é seja humilde, sempre vai ter alguém melhor que você. Trate as pessoas da maneira que você quer ser tratado, né? Busque inteligência emocional, não adianta ficar nervoso, ficar puto com a pessoa, tal, porque isso não vai levar a nada, só vai trazer estresse. E eu acho que siga a sua essência, seus valores, né? O que você acredita e leve isso no seu dia a dia. Acho que de maneira bem resumida seria isso. Muito bom, obrigada. Eu acrescentaria assim, a diferença do líder e do chefe é como a gente escolhe tratar as pessoas. Toda vez que você for pensar, você for dar um feedback, você for fazer uma conversa, você for recrutar alguém, você for direcionar, pensa assim, ó. Qual é a marca que eu quero que essa pessoa tenha de mim? Como que eu quero que essa pessoa se lembre de mim no futuro? Como que eu quero que essa pessoa fale de mim? Qual é a minha essência, né? Aquilo que o Douglas falou, quais são os meus valores? E aí sim, a gente vai estar falando de liderança humanizada, de liderança de verdade, de gente como a gente, né? Então, para a gente encerrar, vou encher minha taça aqui e fazer um brinde a participação de um dos melhores líderes que eu tive e a continuidade de uma amizade, porque é isso, liderança de verdade, ela é feita com afeto, ela é feita de gente como a gente. Muito obrigado. Douglas, mais uma vez, obrigada pela parceria, obrigada por estar aqui, né? Obrigada por se dispor a vir, papiar com a gente, por esse vinho, por essa prosa. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho assim de coisas que eu adoro hoje, que é gestão de pessoas, que para mim é fundamental, entendeu? E é delícia a gente ver gente lutando pelas pessoas e gente que normalmente as pessoas falam que não estão com gente, né? Que é o CFO, normalmente a pessoa tá lá, finanças, não tá preocupado. Tá sim. Tá. Se é a liderança de verdade, tá preocupado e sabe que essa linha é a linha que vai para cima. Com certeza. Não é a que puxa para baixo. E como a gente já tá acostumado, bora encerrar com o nosso poema? Poema de liderança foi difícil, hein, gente? Trazer essa essência, mas a gente vai encerrar com o nosso poema padrão. E aí, para encerrar o nosso poema de sempre, hoje eu escolhi Aos Meus Amigos, de Adélia Prado. É um poema que fala, né, que a gente se cansa de ser sozinho, de ser ilha. E o que salva a gente é a amizade, a conversa, o olho no olho. A compreensão, o estar junto. Ser gente é isso. Mostrar as fraquezas, as dores, os silêncios e ainda assim ser aceito, acolhido, amado. Porque a vida é feita de encontros, de abraços, de mãos dadas, de saber que não estamos sós, nem mesmo nas nossas tempestades. E aí, quanto liderança, que a gente saiba acolher isso, acolher o nosso interno, ter inteligência emocional para pensar nos nossos BOs, mas principalmente pensar nas marcas invisíveis e poderosas que a gente deixa nas pessoas. Um brinde, né, à liderança com propósito, mas principalmente em gente como gente. Um brinde, obrigada, Douglas. Bora para ser líder, mas principalmente ser gente. Obrigada, gente. Até breve. Bora para mais um Vinho e Prosa.